Olá, muito bom estarmos juntos em mais um tempo com Deus. O tempo precioso, posso dizer, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós vamos conversar sobre o caminho. E no caminho, muitas vezes, nós precisamos de instrumentos. E aí eu vou perguntar para vocês, bússola ou GPS? O que você tem usado para guiar o teu caminho, para conduzir os teus caminhos? Então nós vamos orar, Pai, que esta mensagem, Pai, possa alcançar o coração daquelas pessoas que estão numa fase de transição, Pai, que estão passando por fases difíceis, fases diferentes daquelas que elas conhecem, Deus, que chegam a estradas muitas vezes em que elas se sentem perdidas, Deus. Então que essa mensagem possa trazer, Pai, do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias ao Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Provérbios 16. Nós vamos ler primeiro o versículo 9 e depois nós vamos voltar e ler o 3. E assim diz o versículo 9: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Glórias a Deus. E no versículo 3 diz assim: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluias. Então, como nós estávamos falando, eu fiz a pergunta para vocês, né? Seguindo pelo caminho, nós vamos usar uma bússola ou GPS? Então, são imagens que eu gostaria que você trouxesse agora ao seu pensamento. Primeiro, nós vamos conversar sobre o GPS. Como eu já falei até em alguns programas anteriores, eu sempre gostei muito de viajar e trabalhei viajando por muito tempo. E viajava geralmente de carro, né? Viajei bastante de carro. E muitas vezes nós íamos visitar comunidades realmente mais isoladas ou em regiões mais distantes, mesmo sendo ali na região do norte fluminense, mas por lugares que eu ainda não conhecia. Então, o que nós fazíamos? Eu e mais o pessoal que estava comigo, o motorista, nós ligávamos o GPS, né? Até o GPS do próprio carro ou do celular. E aí, nós ouvíamos a voz do GPS dizendo siga em frente, né? Vire à direita, vire à esquerda. Mas o que acontecia muitas vezes? Nós chegávamos a um lugar em que o GPS já não conseguia localizar mais a estrada. Não tinha mais estrada, então ele dizia que a estrada é por dentro do mar. E aí, como é que nós fazíamos? Entrar mar adentro nós não podíamos. E ficar do lado de fora também naquela estrada que o caminho asfaltado às vezes acabava, começavam várias estradas de chão. E por onde nós iríamos? Né? Por onde nós seguiríamos? Então, nós tínhamos que buscar, né, da nossa experiência, um pouco a direção e buscar também de pessoas que nós encontrássemos para pedir informações. E isso aconteceu por várias vezes. Então o GPS, apesar dele ser um instrumento, né, é um sistema de posicionamento global que nos ajuda muito hoje. Hoje nós enviamos a localização, se for tudo asfaltado, se já estiver tudo cadastrado no Google, nós vamos chegar àquele local. Muitas vezes por caminhos um pouco com percalços, né? Muitas vezes passando em lugares perigosos, mas nós chegaremos. Agora, quando a estrada acaba, quando o registro daquela localização acaba, aí o que acontece? Aí o seu GPS de última geração, que te ajuda muito, ele já não vai mais funcionar. O que você vai fazer? Você pode recorrer a um outro instrumento, a um instrumento mais antigo, que remonta da dinastia Han, dos chineses,
há mais de 1000 anos atrás, que é a bússola. A bússola é um instrumento mais simples. Ele não tem a tecnologia do GPS, mas a bússola aponta para ela trabalha por meio da atração gravitacional da Terra. Então ela aponta para o norte verdadeiro. Ela aponta para aquele caminho, e você sabendo o norte, você vai ser guiado. Você vai conseguir alcançar, né, chegar aonde você espera, onde você deseja. Então aqui é muito importante porque muitas civilizações usaram a bússola e se orientaram através de bússolas, principalmente em caminhos estranhos, principalmente no meio da mata, principalmente onde não havia caminhos. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é muito interessante, porque eu não estou desmerecendo o GPS, mas quando a sua vida se encontrar no meio do nada, ou naquele momento em que não há mais estrada, ou que a estrada torna-se diferente, aí você pode recorrer a uma bússola. E o que essa bússola representa para nós, Ana? E o que o GPS representa para nós? O GPS representa aquelas situações que nós estamos acostumadas. Então é aquela estrada asfaltada, já foi cadastrada, então nós sabemos caminhar por ela. Agora, quando nós nos deparamos com o fim da estrada, com uma situação estranha, com uma situação que você não está acostumado ou acostumada. Então, por exemplo, quando você se depara com uma separação conjugal, quando você se depara com a perda de um ente querido, de um ente familiar, quando você se depara com a mudança de emprego, quando você se depara com uma situação em que você tem que deixar tudo que você aprendeu profissionalmente e construir uma nova profissão, integrar uma nova equipe. Então, o seu GPS, o GPS que você usava corriqueiramente, ele já não vai mais funcionar. Então você precisa recorrer a uma bússola que vai te dar um norte verdadeiro. Ana, que bússola é essa? O que representa esta bússola? Esta bússola representa os nossos valores centrais. Nós já falamos do caráter, que representa 90% do que nós somos, né? E os nossos valores centrais é que compõem esse caráter. Então, se você parar um tempinho e escrever 6 valores centrais da sua vida, esses valores vão funcionar como uma bússola em qualquer situação, principalmente naquelas situações de transição, nas situações de dificuldade. Então você pode listar, por exemplo, integridade, eu posso listar empatia, eu posso listar disciplina, eu posso listar família, eu posso listar organização e eu posso listar, né, a minha fé, né, o trabalho que eu faço para Deus. Não importa a ordem desses valores, mas se eu tiver esses valores arraigados dentro de mim, em qualquer empresa, em qualquer equipe, em qualquer trabalho que eu fizer, em qualquer momento que eu estiver atravessando, eu vou ter as respostas certas. Eu vou ter a identidade de Cristo, quem eu sou em Cristo, e eu vou ter o meu propósito em Cristo, o que eu estou fazendo aqui. Então, quando nós sabemos responder essas perguntas em qualquer situação, nós temos uma bússola, nós temos uma direção a seguir. E quando nós lemos aqui, no livro de Provérbios, que nós lemos, nós lemos aqui no 16,
Porque nós determinamos no nosso coração, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, quando nós temos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo de verdade, quando nós temos os nossos valores que compõem o nosso caráter, o Senhor, Ele nos direciona. E Ele nos deu uma bússola maravilhosa, que se chama Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Então, se você conhece o Senhor Jesus, se você aceitou o Senhor Jesus, quando nós conhecemos e o reconhecemos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando nós o amamos verdadeiramente, nós nascemos de novo da água e do Espírito. Significa que o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós e Ele vai nos guiar em todos os nossos caminhos. Ele vai dar a direção para a nossa vida. E como diz aí, nós vamos poder consagrar ao Senhor tudo o que fazemos. E o Senhor vai abençoar os nossos planos. Glórias ao Senhor. E aí, nós temos que lembrar que sem diretrizes, sem valores pessoais, nós podemos ir para qualquer lugar. E nós podemos sentir aquele vazio do GPS quando você chega numa estrada que não tem mais pavimentação, que não tem mais direção. Aí o GPS fica com aquela vozinha assim, reprocessando, reprogramando, procurando. E nós não podemos ficar assim. Nós temos a direção em Cristo. Glórias a Deus. E esses valores são muito importantes, principalmente nesse mundo de mudanças, nesse tempo em que nós passamos por diversas circunstâncias, né? Que a nossa família tem mudado, que as pessoas têm mudado e que nós precisamos dessa direção, desse mapa. Nós precisamos seguir adiante, seguir em conhecer e prosseguir em conhecer a verdade que é Jesus. Amém? Então, vocês podem me perguntar, mas Ana, onde eu encontro uma bússola? Como é que eu faço para desenvolver a minha bússola? Essa seria a pergunta melhor. E aí eu digo para vocês, primeiro você tem que identificar os seus valores, os valores que norteiam a sua vida. Você para, pensa, pede ao Espírito Santo que traga os valores que vão nortear a sua vida. Mas não adianta só listar ali. Eu posso listar e colocar na porta do meu guarda-roupa, posso colocar na porta do armário para eu ver todo dia. Eu tenho que, além de listar, eu tenho que usá-los em todas as minhas decisões. Eu tenho que incluir esses valores em todas as minhas decisões. Eu vou dar um exemplo. Eu falei que eu dei um exemplo da minha lista de valores: integridade, né? Empatia. Então, digamos que eu vou compor uma nova equipe de trabalho. E se essa equipe de trabalho, se ela se eu coloquei na minha lista a empatia, então significa que eu, na minha nova equipe de trabalho, eu tenho que usar dessa empatia. Eu tenho que ser íntegra com eles. Então é uma via de mão dupla. Eu uso os valores para fora e esses valores também vão me servir de óculos, de lente, para eu ver se aquela equipe que eu estou compondo, ela também corresponde aos meus valores. Porque se a equipe que eu estou compondo não considera, por exemplo, como um valor máximo a família, não tem como a fé o seu princípio, o seu valor, não tem como a integridade o seu valor, também não me interessa fazer parte daquela equipe. Estão entendendo? Isso é muito importante, porque é um grande filtro. A bússola dá uma direção e também nos conduz onde nós devemos ir, como nós devemos participar das coisas que estão surgindo na nossa vida. Amém? E por último, nós temos que
usar esses valores para tomar decisões e usá-los também em todas as nossas rotinas. Não adianta ficar falando depois eu faço, depois eu vou, depois eu uso. Não. Em todas as decisões, em toda a nossa rotina, nós precisamos usar esses valores. Aleluias! Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos, queridos, queridas, é que nós possamos usar o GPS de tudo que nós já programamos, né? Todo o posicionamento, todo o nosso sistema de posicionamento nós podemos usar, mas que nós possamos definir com clareza os valores que compõem a nossa bússola. E esses valores vêm do alto, eles não são por mim, porque Jesus é que nos deu os frutos do Espírito, para que nós possamos viver desses frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus. E aí, eu posso dizer para vocês que quando nós usamos esses frutos do Espírito, quando nós damos os frutos, o que é o fruto? O fruto é a reserva da energia. É quando a energia sobra, aí a planta ela gera o fruto, ela não sente dor para gerar fruto. É natural. A mangueira vai dar mangas, a goiabeira vai dar goiabas. Então, que você use o seu GPS para demonstrar todos os valores que você desenvolveu, né, com a sua bússola interior, olhando para Cristo. E que nos momentos difíceis você não fique perdido ou perdida, que você olhe para Deus e pense em todos os valores, em todos os valores que compõem o seu caráter, em todos os princípios que irão conduzir a sua vida. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Deus, por este tempo, que as pessoas que se encontram em fases de transição, em períodos difíceis, Pai, em que elas precisam de novos valores, de tomar novas decisões, Deus, que elas sejam guiadas pelo Teu Espírito, mas que elas também tracem, Pai, com muita clareza, com muita intencionalidade, os valores centrais da vida dela, que vão guiá-las, Pai, da vida delas, e que esses valores possam guiar as pessoas em todos os bons caminhos, Pai. E aí o Senhor que vai nos orientar em cada passo. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.